Fala Dev, Felipe Barcelos aqui e no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu quero mostrar para vocês um caso real de um micro SaaS, exatamente para te inspirar e para fazer você entender um pouco mais de como que funciona esse mercado, de como que tem que ser o mindset certo para você desenvolver o seu produto. Eu não gosto muito da palavra mindset, mas ela é importante para você entender que micro SaaS tem que trazer para você uma mentalidade diferente do que você já estava acostumado. Quando você fala de micro SaaS, diferente de SaaS, diferente de startup, você não quer criar um negócio que vai crescer demais. Você não quer criar um negócio que vai ter uma alta complexidade, uma alta competitividade. Pensa assim, quando a gente está falando desse tipo de produto, desse tipo de negócio, a gente está falando de um negócio que você pode fazer sozinho, na sua casa, no seu tempo livre, entende? Mantendo o seu atual emprego, mantendo a sua atual posição, entende? Então, micro SaaS, ele é diferente exatamente por causa disso. Você não quer ser um unicórnio, ter uma baita equipe, expandir, ter comercial, ter toda aquela parte complexa de uma startup. Não. Pô, você quer criar uma solução que vai resolver as dores de outras pessoas e essas pessoas querem pagar por isso e você não precisa ali demandar muito do seu tempo. Então é exatamente por isso que eu estou trazendo esse caso para vocês entenderem um pouco disso. Hoje, aqui eu vou começar falando um pouco mais do Wilson. O Wilson, ele é um indie hacker. Se você não sabe o que é isso, são basicamente programadores, assim como você, assim como eu, que decidiram criar produtos, microprodutos e venderem online. É basicamente isso, tá? Para resumir aí a história. E ele desenvolveu uma ferramenta que resolve uma dor que é muito comum no mundo do marketing digital, no mundo digital, que é como você constrói os seus depoimentos hoje. Se você quer colocar um depoimento na sua landing page, como que você faz isso? Provavelmente você vai lá buscar algum template, vai pegar um componente pronto de alguém, vai colocar no seu código, enfim. Mas e se você quiser coletar esses depoimentos, como que você vai fazer? Você vai ter que chamar seu cliente, pedir um por um? Cara, geralmente é assim que a gente faz, né? Mas o Senja, né, o Wilson, ele trouxe uma alternativa para isso. É uma ferramenta bem simples, né? Hoje ela já está um pouco maior, porque já faz mais de um ano que ele está desenvolvendo, mas ela começou com uma ferramenta bem simples que ela te permite pegar widgets, que são pequenos componentes, copiar e colar na sua landing page para ter os depoimentos e ao mesmo tempo você ter uma ferramenta que permita coletar automaticamente esses depoimentos dos seus clientes. Então pensa nisso, você tem lá uma dashboard de um micro SaaS, você cola esse widget do Senja e ele já vai ficar pedindo o feedback, o depoimento do seu cliente de forma automática. Essa foi a ideia dele, é uma ideia que, se você parar para pensar, é um produto simples, né, na sua essência, mas que resolve a dor de uma galera, tá? A meta dele aqui, se vocês forem ver no Twitter, é de $50 mil por mês. E se você ver aqui os quadradinhos, ele já está com quase metade. Vamos colocar aí uns $20 mil por mês, tá? Se você ver aqui também, tem um tweet fixado do dia 3 de julho de 2023, já faz um tempo, onde ele estava falando que já tinha ali quase $8 mil por mês de faturamento. Cara, pensa assim, ele começou do zero, ele começou sozinho e ele criou um negócio de $8 mil por mês. Imagina isso você desenvolvendo. Porque para pensar, parece complexo, né? $8 mil por mês, você para pra pensar, mas, cara, nada te impede de fazer uma ferramenta lá pra gringa. Se você parar pra pensar, eu vou deixar aqui as minhas ferramentas, mas as minhas duas principais ferramentas, que são o Notify Log e o Nextcron, é totalmente em inglês para vender lá na gringa. Exatamente por isso, porque eu quis criar uma renda em dólar. Então, imagina que você traga aí, $100 por mês no micro SaaS. Não faz diferença para você? $500 por mês? Coisas desse tipo? Então, é interessante você ter essa possibilidade na sua cabeça, ok? Vamos entrar aqui no site dele, da ferramenta, para você entender. Logo de cara você percebe o visual incrível que é essa landing page. Ela é muito minimalista, ela é direto ao ponto, ela já deixa claro aqui na primeira seção o que a ferramenta resolve.
E isso é importante. Sua landing page, ela precisa deixar claro o que o seu produto faz. Não adianta você perder muito tempo lá mostrando um monte de funcionalidade se você não demonstra qual o valor, o que ela resolve. Então, beleza. Aqui você está mostrando, né? Aqui ele está mostrando um problema claro, que é os depoimentos, que geralmente eram difíceis. Ele está prometendo que o Senja faz isso faz isso ficar mais fácil, ok? Aqui a gente já consegue ver de cara um primeiro widget da própria ferramenta dele. Olha que legal. Ele já pega esse componentezinho aqui, ele montou dentro do Senja e já está mostrando aqui que tem 12 mil criadores. Pensa, são 12 mil usuários dentro desse micro SaaS. Hoje eu não tenho certeza se ele está trabalhando sozinho ainda, mas é muito possível que ele esteja, e ele já tem quase 12 mil pessoas ali trabalhando, usando a ferramenta dele diariamente, o que é muito interessante. A gente já vai vir para esse tour animado aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas olha só, mais exemplos de depoimento. Aqui para baixo, mais exemplos. Uma coisa que é legal é que você pode pegar um depoimento específico e já gerar uma imagem para a rede social. Olha como que fica, é incrível, tá? Então, aqui ó, você pode coletar depoimento de vídeo. Isso daqui, todo esse widget é feito dentro da plataforma dele. Isso é muito bacana. Vamos entrar aqui nesse tour interativo, que inclusive eu pretendo fazer um vídeo no futuro mostrando como você pode criar um tour interativo desse para sua ferramenta de graça. Se você quiser saber como faz, deixa nos comentários que eu quero entender até que ponto é interessante para vocês. Mas vamos lá. Olha só o que eu falei para vocês. Aqui ele entrega também um widget que coleta o feedback do seu cliente automaticamente. Inclusive, ele pode coletar esse feedback tanto por vídeo quanto por texto, o que é algo extremamente útil, tá? E olha só, inclusive ele já traz uma funcionalidade também de gamificação. Então você pode gamificar isso, pode bonificar o seu usuário por deixar um depoimento, o que é legal. Mas vamos lá. No próximo vídeo, na próxima sessão aqui, deixa eu pausar aqui que ele fica falando, mas olha só que legal. Você também pode importar instantaneamente do Twitter, do Facebook, do LinkedIn, do Shopify e de uma série de outros provedores. Isso é legal. Pensa assim, todo produto você tem um processo que a gente chama de onboarding. Se você não sabe o que é o onboarding, é basicamente a primeira interação, as primeiras interações que o seu usuário precisa fazer para ter a ferramenta configurada para ele utilizar. Isso é o onboarding, é a forma como o seu usuário vai entrar na sua ferramenta e passar a utilizar ela. E essa é a parte vital, mais importante que você provavelmente vai ter no seu produto. Por quê? É ali que o seu usuário vai ter o primeiro contato com a sua ferramenta. Então você precisa que isso seja simples, você precisa que isso seja intuitivo. E aqui, quando a gente coloca um importador como esse, você está falando para o seu possível cliente, olha, não precisa se preocupar. Se você já usava uma outra ferramenta, se você já usava já tinha seus depoimentos em outro lugar, não se preocupa que eu te permito importar isso em pouquíssimo tempo. Então ali provavelmente você já está falando para o cara que ele vai ter uma barreira de entrada muito menor, porque ele não vai ter nem aquela dor de cabeça de ter que migrar os dados. Vamos exemplificar isso para outros tipos de micro SaaS. Imagina que você tem uma ferramenta para barbeiro e você quer vender essa sua ferramenta para sua cidade. Cara, mas na sua cidade o pessoal já está acostumado a usar o agendamento do próprio Google, por exemplo, ou o calendário do Google, coisa do tipo. Você pode ter uma ferramenta que faz a importação disso de uma forma simples. Ou você vai fazer um gestor financeiro simples ali, mesma coisa. Então tem uma série de possibilidades ali que você pode trabalhar exatamente para tornar esse processo de onboarding mais fácil para você e mais fácil para o seu cliente, tá bom? E pensa assim, quanto mais simples for o seu suporte ou o seu onboarding, menos suporte você vai ter. E eu tenho certeza que isso é interessante para você, porque ninguém merece ter que ficar atendendo o cliente toda hora, correto? Então, aqui ele está exemplificando como você pode pegar um depoimento específico e gerar uma imagem para as redes sociais. Isso é muito legal.
Aqui é o criador de widgets, né? Então você pode ver que tem vários modelinhos aqui que você pode utilizar. Aqui ele tá mostrando mais um modelo. Aqui é a dashboard. Cara, essa é uma parte muito importante que eu quero explicar para vocês. Olha como essa dashboard ela é visualmente agradável. Ela é limpa, ela é minimalista e direto ao ponto. Isso é importante. Cai muito de encontro com o que eu falei lá do onboarding. É um outro fator vital para evitar que você tenha muito suporte. Quanto mais a sua UX e UI for clara, bem definida, mais simples vai ser para o seu usuário final entender e a partir daí, cara, você vai ter uma possibilidade ali de ter menos suporte, tá bom? Vamos lá. Se você reparar aqui na sidebar, a gente já vê com alguns pontos interessantes. O primeiro é que logo de cara já tem um botão de upgrade. Ele foi inteligente nisso daqui porque ele já tá falando pro usuário dele, olha, minha ferramenta você gostou? É visualmente agradável? Tá resolvendo o seu problema? Mas eu posso resolver muito mais para você. Então ele já coloca ali em evidência o upgrade. Ele já tá mostrando que o usuário pode a qualquer momento ter muito mais com a ferramenta dele. Além disso, ele tem aqui a parte de ganhe $50. O que é isso? Isso é uma estratégia de Member Get Member. Para te explicar, caso você não saiba, é basicamente o seguinte: imagina que você tem um usuário na sua ferramenta. Esse usuário ele pode entrar nessa seção aqui dessa tela e gerar um link único para ele. Todo mundo que virar usuário da sua ferramenta através desse link, você pode bonificar esse usuário que indicou. Pode bonificar seja com desconto na sua ferramenta, com uma funcionalidade exclusiva, com, enfim, acesso a uma comunidade, acesso a um e-book. Enfim, você pode fazer uma série de interações para gamificar isso. Inclusive, você pode até dar dinheiro para ele se você quiser. Essa é uma estratégia muito válida que funciona, dá muito certo, porque se você tem 100 clientes e desses 100 clientes cada um trazer 10 novos clientes, você está com uma base ali muito boa. E se você tiver um sistema de afiliado que funciona, pode ser que tenha pessoas que vivam só de vender a sua ferramenta como um afiliado, se você der dinheiro para essas pessoas. Eu já vi casos aí, tem uma ferramenta de delivery que eu trabalhei, que basicamente eles tinham quase 800 parceiros vendendo isso ativamente como vendedores só pela comissão que eles recebiam, o que é interessante para você. Se você reparar aqui, continuando falando da dashboard, ela é muito intuitiva, tá vendo? É tudo muito simples, os menus são muito claros, as cores são muito bem definidas, tem um contraste legal, então é muito interessante você ter uma UI bem organizada. E aqui finaliza todo o tour, deixa a moto passar, mas aqui finaliza todo o tour, e aí você já conseguiu ter uma noção de como você pode criar o seu microsas. Para pensar no seguinte: microsas, como eu falei no começo do vídeo, ele é feito para você que é desenvolvedor, que tem já um cargo em outra empresa e quer fazer uma renda a mais, sem que isso tome muito do seu tempo. Então você tem que pensar sempre em ser específico no problema que você quer resolver. Um SaaS, ele tende a ser mais generalista. Ele tem que ser aquela ferramenta all-in-one, que tem um pouco de tudo, que resolve a dor de uma série de pessoas diferentes, enfim. O microsas não. Ele é para resolver uma dor bem específica, ok? Então, isso é uma alternativa para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para entender um pouco mais desse mundo. E, caso você queira entender ainda mais, e não só isso, se relacionar com pessoas que estão nesse meio, entra aqui no link da descrição para a nossa comunidade gratuita de desenvolvedores que querem criar um microsas. Cara, tá sensacional. Hoje a gente tá com quase 50 pessoas, mas são 50 pessoas que estão em todos os estágios. Tem pessoas que estão aprendendo agora o que é microsas e tem pessoas que já entenderam, já criaram seu produto e já estão faturando. Isso é importante para você estar alimentado de uma comunidade que vai te inspirar e que você pode trocar experiência para garantir que o seu produto vai dar certo. E se você também quiser, tá aí meio perdido, não sabe como começar, como desenvolver o seu primeiro microsas, eu tenho um vídeo aqui no YouTube de quase 2 horas, onde a gente cria do zero uma API de microsas com pagamento, com a funcionalidade principal, enfim, que já é um norte
para você entender mais ou menos como que é um pouco de um código de um micro SaaS. É claro que eu pretendo expandir. Nas próximas semanas eu vou fazer um vídeo mais completo que mostra como criar o front, o back-end de toda aquela ferramenta que a gente viu nessa aula. Então, se inscreve no canal, comenta aqui o seu feedback. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos próximos conteúdos que vem por aí, beleza? Então, muito obrigado você que esteve até aqui e até o próximo vídeo.